Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador. Sou especialista em mercado de crédito de carbono e projetos de crédito de carbono. E também atuo no IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E também junto às COPs, Conferências das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Hoje eu gostaria de repercutir aqui um assunto bastante importante, que saiu uma matéria aí na mídia, né? Sobre o mercado voluntário de carbono no Brasil. Então nós vamos explorar um pouco aqui essas vertentes do mercado e das iniciativas que as empresas e organizações têm tomado com relação ao mercado brasileiro de carbono. Então nós vamos repercutir uma matéria que saiu no próprio site da B3, a Bolsa Brasileira, recentemente. Então diz assim a matéria: Iniciativa Brasileira para o Mercado Voluntário de Carbono. Bastante importante para nós porque hoje o Brasil é um dos países mais ativos, né, no mercado voluntário de carbono. E é um país que tem um potencial imenso. Nós temos sempre trazido aqui vídeos, matérias, né, reflexões sobre o mercado de carbono, sobre os projetos de carbono. Temos compartilhado essas experiências que temos, né, e também dialogado, conversado com os especialistas do assunto e trazido sempre esta opinião avalizada por outros experts. E você aí, né, com certeza que quer entrar nesse mercado, quer participar desse mercado, tem oportunidades vislumbradas nesse mercado, né? Nós sempre incentivamos que sejam, né, todos vocês aí experts em crédito de carbono do absoluto zero e também possam valorizar o seu trabalho, possam lucrar com esse mercado que agora é um mercado bilionário, tá certo? Então, essa é a nossa intenção aqui sempre, trazer, né, conhecimentos e informações para que você possa ganhar esse conhecimento, esta expertise e se tornar, né, um especialista nessa temática. E isso é um processo gradual e evolutivo, né? Então vamos aqui passo a passo. Particularmente hoje, então, vamos repercutir este assunto desta iniciativa brasileira para o mercado voluntário de carbono. Nós temos aí dois mercados, né? O mercado regulado e o mercado voluntário. São dois mercados para crédito de carbono, importante que se diga. Primeiro, o que são créditos de carbono, né? São títulos vinculados a reduções de gases de efeito estufa, ou remoções. Remoções é aquilo, né, que nós retiramos da atmosfera. Reduções significa deixar de emitir para a atmosfera. Então nós podemos desenvolver projetos que visam, ou iniciativas, né, projetos e iniciativas de uma forma geral, que visam reduzir gases de efeito estufa ou remover esses gases de efeito estufa da atmosfera, esses gases que já foram emitidos, né? Então nós temos aí os nossos projetos de carbono, ou projetos de crédito de carbono, porque os créditos de carbono são os títulos, são os certificados, né, que são gerados a partir da confirmação, né, da verificação dessas reduções e remoções. Então nós temos aí tido várias iniciativas, né, das empresas, das organizações, né, do governo brasileiro, né, do terceiro setor, né, e outras frentes, né, a própria academia, no sentido de entender esse mercado global pós-Acordo de Paris e também contribuir, né, de tal forma que nós possamos nos inserir de forma relevante nesse mercado. E você também profissional, você também colega nosso, possa participar desse mercado que se abre e que vão gerar muitas oportunidades, correto? Então temos aí essa matéria, né, que vamos repercutir agora. Mas antes mesmo, né, de repercutir a matéria, eu gostaria de dizer uma coisa com relação ao Acordo de Paris, né? É importante a gente lembrar sempre, né, que o Acordo de Paris é um acordo internacional que visa reduzir, né, as emissões de gases de efeito estufa de todos os países signatários, que são a maioria dos países do mundo. Mais de 190 países, né, assumiram um compromisso de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, né, em períodos variados. O Brasil se comprometeu 2025 também 2030, com compromissos, né, de reduzir fortemente suas emissões, e assim todos os países signatários também aportaram ao INFCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e ao Acordo de Paris, obviamente, né, as suas contribuições nacionalmente determinadas, apontando como podem reduzir as suas emissões, suas estratégias, né, as suas oportunidades, possibilidades dentro desse contexto. Muito bem, então temos o Acordo de Paris, que é um acordo global sobre o clima, né, sobre as emissões de gases de efeito estufa, e visa exatamente reduzir ou remover gases de efeito estufa. E aí nós temos vários artigos, né, o Acordo de Paris é como se fosse uma lei, né? Um tratado internacional tem essa cara de lei, né? E aí nós temos vários artigos. E um dos artigos mais importantes para o mercado de crédito de carbono é o artigo 6º.
Então, bastante importante entendermos isso. O artigo 6º, ele dá abertura, né, para os mecanismos de mercado. Lá no protocolo de Kyoto nós tivemos também, né, objetivos, mas era mais direcionado aos países industrializados, os 39 países industrializados que foram listados, né, no protocolo de Kyoto e também na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ok, então lá nós tínhamos 5,2% de redução média dos países desenvolvidos, países industrializados. E o Brasil tinha apenas compromissos ou metas voluntárias, digamos assim, né? E outros países também, assim como o perfil do Brasil. Inclusive a China, que hoje é um dos maiores emissores mundiais. Então, foi necessário um novo acordo global que estabeleceu não mais metas numéricas desta forma, ou seja, um valor fixado dessa maneira, mas sim os países puderam contribuir e dizer como podem reduzir as suas emissões e efetivamente dar guarida, digamos assim, para as aspirações do Acordo de Paris. Muito bem, então temos o artigo 6º, né, que aos moldes do protocolo de Kyoto, que tinha os mecanismos de mercado, lá o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que o Brasil participou ativamente, né, foi um dos maiores geradores de crédito de carbono no primeiro período de compromisso do protocolo de Kyoto, que foi lá atrás, né. O protocolo de Kyoto se encerrou em 31 de 12 de 2020. Então, o Acordo de Paris agora está em pleno vigor e ele é o único e necessário, né, acordo que nós temos para o clima global. Mas lá no protocolo de Kyoto nós tínhamos os mecanismos de mercado, como o mecanismo de desenvolvimento limpo, né, que visa, digamos, promover projetos, né, reduções de emissões de gases de efeito estufa, nos países como o nosso, que não tinham aquelas metas obrigatórias, e nós podíamos vender os nossos créditos de carbono, que são emissões certificadas, para os empreendedores daqueles 39 países, para compensar, para abater as suas metas e cumprir os compromissos lá do protocolo de Kyoto. E tinham outros mecanismos de mercado também previstos no protocolo de Kyoto, como o comércio de emissões. Hoje nós temos aí o mercado europeu, muito conhecido, né, comércio de emissões europeu, European Emission Trade System, né, e também outros mecanismos como a implementação conjunta. Mas esses dois mecanismos últimos que eu mencionei são válidos ou foram válidos apenas para os países industrializados. O Brasil ficou de fora, mas atuou fortemente no MDL. E agora, no Acordo de Paris, nós temos aí também esses mecanismos de mercado previstos, né? Foram previstos no artigo 6º, e particularmente em duas partes desse artigo 6º. O artigo 6.2, que estabelece um comércio internacional de redução de emissões, né, aos moldes, emissões e remoções, né, aos moldes do comércio de emissões previsto lá no protocolo de Kyoto. Então, aos moldes daquele mecanismo foram também previstos mecanismos similares aqui no Acordo de Paris, que ainda não estão plenamente regulamentados. Então esse será um grande mercado, né, para nós aqui no Brasil, né. Esperamos assim, né? Vamos ter que aguardar um pouco mais as regulamentações, mas tudo aponta que teremos aí um grande mercado, né, de crédito de carbono internacional. Vamos ver como as coisas, né, se desenrolam, mas essas são as perspectivas. E temos ainda o artigo 6.4, queria lembrar aqui, que é um pouco diferente, né? Que são os offsets. Eu já expliquei a diferença de comércio, emissões, cap and trade e offsets, né? Os dois mecanismos. Offsets são projetos desenvolvidos, delineados, né, concebidos para reduzir gases de efeito estufa, coisas novas, né? Novos empreendimentos, novos reflorestamentos, novas usinas. Ao passo que o comércio de emissões são reduções, né, ou remoções promovidos por projetos já em andamento. Então tem algumas diferenças, né? Os offsets são, né, projetos delineados, como eu disse, especificamente para reduzir, claro, pode ter outros objetivos, inclusive econômicos, mas são projetos mais, digamos, novos que visam exatamente esse propósito. Ok? Então nós temos aí o 6.2 e o 6.4. E esse 6.4 trata principalmente, né, dos projetos similares àquilo que se pratica no mercado voluntário de carbono, que é, né, os chamados créditos de carbono propriamente ditos, né, os créditos dos offsets. Então nós temos essas duas frentes. Muito bem, então tendo isso, né, em mente, nós temos o mercado regulado, aí agora previsto no Acordo de Paris, que não está ainda plenamente regulamentado, tem algumas pontas a serem, né, amarradas para que comece a funcionar esse grande mercado, né, esse imenso mercado de crédito de carbono que tem metas muito ambiciosas, né, compromissos muito fortes, né, nos próximos anos. E aqui você pode, né, atuar, né, de uma maneira bastante importante. Você, profissional das diferentes áreas, das diferentes formações, pode, assim como nós, atuarmos nesse mercado, se tornando um expert em crédito de carbono do absoluto zero e também
faturando alto nesse mercado bilionário, que eu às vezes até chamo de trilionário, é um mercado bastante grande, que tem aí grandes oportunidades. Muito bem, então temos aí o mercado regulado, mas continuamos, enquanto isso, enquanto as regulamentações do Acordo de Paris não estão plenas, nós continuamos a atuar no mercado voluntário de carbono, porque esse mercado está muito aquecido também. Um mercado bastante forte nesse momento, bastante dinâmico. Então, vale a pena, apesar de ser menor esse mercado voluntário, nós explorarmos o quanto pudermos, né, ao máximo, para nos valermos, né, dessas oportunidades. Perfeito? Então vamos lá. Agora sim, repercutindo a matéria, né? Então diz assim, é uma matéria que saiu no site da B3, né, da Bolsa Brasileira, diz: organizações brasileiras lançam a iniciativa brasileira para o mercado voluntário de carbono. É muito importante, né, que o Brasil se posicione. Então é muito válida essa iniciativa, porque nós estamos assim ainda um tanto quanto desarticulados. São iniciativas localizadas, iniciativas dos proprietários, das empresas que desenvolvem projetos, né, dos atuantes desse mercado de uma forma um tanto quanto espontânea e desarticulada, cada qual com os seus propósitos. Diz assim, então, essas organizações lançam essa iniciativa com o objetivo de posicionar o país na liderança de um mercado global de alta integridade. Então, mercado global, né, isso é importante, posicionar o país de uma maneira mais organizada, mais efetiva e de alta integridade. O que quer dizer isso? Que tenha credibilidade, que os projetos não sejam, né, falhos no sentido de dar realmente reduções e remoções confiáveis, que os compradores dos créditos, que todo o mercado tenha confiabilidade, né, nesse mercado, porque muitas vezes pode haver, né, as formas de burlar, né, e gerar créditos de carbono que não são confiáveis. Isso não se quer. O que se quer realmente é gerar créditos de carbono que visem contribuir efetivamente para a mitigação climática, ou seja, reduzir e remover gases de efeito estufa e efetivamente contribuir de uma forma que não seja uma forma ilusória, uma forma não confiável, uma forma não reputada, né, de contribuir com essa causa, que seja algo realmente que tenha integridade, que seja plausível, aí, de plena rastreabilidade, de transparência. Ok? Então esse é o propósito. Diz assim, a iniciativa brasileira levará a COP27, né, a Conferência das Partes, que está aí prevista, né, para o Egito, né, nos próximos instantes. Né. Eu estou gravando essa matéria aqui em 8 de 10 de 2022, então é uma iniciativa que vai, né, logo ser materializada, né, no sentido das ações, né, essas propostas serem levadas a essa conferência que se realizará em breve no Egito. Né. As COPs são conferências das partes. Eu tenho atuação já em muitas COPs. Dessa vez, né, vamos acompanhar de perto esta COP, que ela é muito importante no sentido de regulamentação do artigo 6º dos demais mecanismos previstos no Acordo de Paris. Então, levar à COP, nessa iniciativa brasileira, uma proposta de ações práticas para mitigar as maiores barreiras a esse mercado de crédito de carbono. Então, muito bom, né, que essa iniciativa tenha sido organizada, né, tenha sido proposta. Vamos ver aqui um pouco mais sobre isso. Diz assim, empresas e instituições de diversos setores no Brasil, a MAGE, Auren, né, são conhecidas, né, B3, a própria B3, né, Bayer, BNDES, já falamos aqui sobre as chamadas públicas, os editais do BNDES para a compra de crédito de carbono no mercado brasileiro, CBA, Dow, Natura, Rabobank, Raizen, Vale, Votorantim, Cimentos, né, elas se uniram, então, com o objetivo de estruturar ações-chave para desenvolver o mercado voluntário de carbono no Brasil, muito bom, né? Isso é importante, e contribuir com o mercado global de crédito de carbono de alta integridade. Então, novamente, reforçamos a questão da integridade. Muito importante, né, termos confiabilidade. Todos querem ter confiabilidade, porque existe sempre, né, muitas desconfianças. Isso não é só no mercado de carbono, mas em qualquer mercado, em qualquer ação, né, nos diferentes mercados, né, não precisa ser necessariamente, né, nesse mercado de carbono, mas em todos os mercados sempre existem, né, entre os agentes econômicos, né, posicionamentos que querem realmente a transparência, a integridade, né, a confiabilidade, e isso é fundamental. Já destacamos isso aqui na nossa fala. Porque, afinal de contas, nós todos, né, queremos ter uma atuação profissional, né, confiável, né, creível, né, confiável no sentido amplo, né, tanto com as questões técnicas como as questões financeiras. E para você, né, que quer se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero, né, quer atuar tanto nas frentes técnicas
ou financeiras, econômico-financeiras, é importante a capacitação. Muito importante sempre, né, avançar no conhecimento, estar antenado, para que você possa também faturar, né, nesse mercado, né, de uma maneira íntegra, de uma maneira ética, né, e que possa realmente, com conhecimento, ser um profissional que contribua com essa causa. Bom, a descarbonização da economia, diz aqui a matéria, né, até 2050 é uma prioridade para diversos países. Isso também para o Brasil tem sido colocado, já que o Brasil é signatário do Acordo de Paris, que representam mais de 90% do PIB global e para mais de 2.500 empresas globais, e esses números continuam a crescer. Portanto, você começa a entender o tamanho, né, a dimensão, né, a magnitude desse mercado quando as empresas começam a participar de uma maneira mais efetiva. As COPs, as decisões sobre o clima global, os acordos e negociações internacionais sempre foram muito pautadas pelos governos, pelos negociadores, né, internacionais, diferentes delegações nas COPs, né, e também pelas ONGs, pela mídia, etc. Continuam. Porém, hoje, né, isso é um pouco mais recente, as organizações começaram a ganhar corpo e participar de uma maneira mais efetiva. E o Brasil também tem, as empresas brasileiras têm tomado essa frente. Isso é muito positivo, porque as empresas realmente, né, as organizações do setor produtivo, elas conseguem dar um dinamismo maior e ações mais efetivas. Então é muito importante essa iniciativa. Diz assim também a matéria: o mercado voluntário de carbono faz parte do conjunto de soluções para a descarbonização da economia global e tem duas principais funções. Primeiramente, a mitigação das emissões de gás de efeito estufa, né, durante a jornada para o carbono zero, se chama de net zero, né, ou carbono zero, neutro, algo assim, né. Às vezes as traduções não são muito perfeitas, mas líquido em carbono zero, digamos, buscar um equilíbrio, o balanço pleno, né, das suas emissões e remoções. Então tem que ter muitas ações de remoções, não adianta só reduzir as emissões. Por exemplo, na minha casa, eu faço inventário de emissões da minha casa, sei quanto que eu emito, e eu faço mesmo, né, e busco sempre formas de reduzir as minhas emissões. Mas eu não consigo reduzir tudo, eu não consigo deixar de usar energia elétrica, combustíveis, né, gerar resíduos, etc. Então eu posso fazer ações adicionais, que são as compensações, né, e assim buscar o meu equilíbrio. Como que eu posso fazer isso? Eu posso plantar as minhas árvores na minha propriedade, eu posso incentivar projetos de outras ONGs ou de outras empresas, de outros atores, né, e assim por diante. Então é muito importante essa jornada para o Net Zero. E a partir daí os créditos de carbono assumirão o papel de captura de emissões difíceis de serem abatidas. É isso que diz a matéria. Muito bem. E ainda, a matéria diz assim: segundo o estudo da McKinsey Company, né, o Brasil tem potencial, eu já repercuti isso aqui em outro vídeo, né, potencial de gerar até 15% da oferta mundial de créditos voluntários por meio de soluções baseadas na natureza, como sequestro de carbono, né, florestamento, sistemas agroflorestais, né, por iniciativas para evitar as emissões também, conservação das florestas, os projetos REDD, né, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. Então o Brasil é prodígio nessas iniciativas, as soluções baseadas na natureza, que inclui aí o Blue Carbon, né, carbono azul, das áreas úmidas, dos manguezais, do Pantanal, etc., né, áreas úmidas, e também o carbono, a agricultura regenerativa, o carbono na agricultura, que nós somos muito fortes, né, no mundo. O Brasil é reconhecido como um país muito forte no agro. Então aí nós temos uma grande possibilidade, né, de desenvolver ações de práticas agrícolas de baixo carbono. Nós temos atuado aqui, né, feito vários projetos com empresas do setor de fertilizantes, proprietários rurais. Aí, inclusive postamos alguns vídeos aí, né, de algumas iniciativas nesse sentido e temos aí avançado nessa direção. Como um atuante nessa área, eu fico bastante satisfeito que era uma aspiração, né, que essas soluções baseadas na natureza ganhassem corpo. Sempre foi mais relacionado, né, mercado de carbono, a energias, não que seja ruim, pelo contrário, é muito bom, né, a resíduos, tratamento de resíduos, dejetos, não que seja ruim também, é muito bom, né, e também os processos industriais. Mas agora nós temos aí nas nossas mãos, né, as soluções baseadas na natureza se materializando nesse importante mercado. Então eu fico bastante satisfeito, né, de poder, né, materializar, concretizar esse sonho, né? E assim nós podemos formar os nossos colegas atuantes, os agrônomos, florestais, ambientais, biólogos, geógrafos, etc., né, gestores ambientais que atuam nessa área para atuar fortemente, né, como experts em crédito de carbono, no mercado de carbono, né, em desenvolvimento de projetos e soluções para o mercado de carbono,
e também soluções de uma forma mais ampla, né, tecnológicas e com conhecimento para, né, contribuir com a causa climática. Então, é algo bastante alvissareiro, digamos assim, né? Eu sempre procuro, né, incentivar os colegas que atuem nessa atividade, porque nós precisamos de mais experts, precisamos de mais gente capacitada, mais especialistas. E assim, né, incentivando os colegas, nós vamos abrir frentes e o Brasil se tornar um protagonista. Precisamos dar guarida, dar frente, né, a essa oportunidade de maneira tal que nós aqui no nosso país também nos beneficiemos. Claro, é importante ter interações internacionais, não há como, né? Mas nós precisamos valorizar também os nossos profissionais aqui no nosso país. A matéria ainda aporta aqui que o Brasil, né, é um dos maiores, né, países em termos de potencial para o mercado de carbono, ao lado da Indonésia aqui, né, com 15%. Então o Brasil tem esse grande potencial. E um país como a Indonésia, que também tem muitas florestas e uma extensão, né, territorial muito grande, né, são países que têm potencial de até 15%. Então imagine esse mercado aí trilionário, eventualmente, né, pode beneficiar muito o nosso país. É a nossa vez, é a nossa chance de, né, agarrarmos essa oportunidade. Diz aqui também, muito acima de outros países, como Peru, 4%, Estados Unidos, 3%, China, 2%. Vejam só a nossa dimensão, como nós somos o país do carbono. Nós somos o país do agro, somos o país das florestas, somos o país da biodiversidade, somos o país da água, né? E, entre outros, também o país do carbono. Nós somos o país do carbono. Então nós precisamos mostrar isso, precisamos estar prontos para isso. E diz também que as soluções naturais ou baseadas na natureza, além de menos custosas, ou seja, com menor custo, com maior potencial de crescimento no curto prazo, do que soluções, são, né, soluções mais baratas e mais com perspectivas mais concretas de crescimento no curto prazo, do que as soluções puramente tecnológicas, aí como, né, mudança de matriz energética ou tratamento de resíduos, etc. E que trazem também benefícios adicionais, como impactos positivos à biodiversidade, à segurança hídrica, ao desenvolvimento socioeconômico, né, às comunidades e assim por diante. Muito bom, né? Podemos ganhar crédito de carbono desenvolvendo projetos e também beneficiando a biodiversidade, né, a segurança hídrica, a questão da segurança alimentar, né, benefícios às comunidades, muito bom, né? Então nós temos a nossa grande perspectiva aí de atuarmos, né, nesse mercado com essas soluções que o Brasil é muito forte. Diz também aqui que além das soluções baseadas na natureza, o Brasil tem também potencial relevante de gerar créditos por meio de diversas soluções tecnológicas. A gente já, né, mostrou isso no primeiro período de compromisso do protocolo de Kyoto, lá, em momentos atrás, né? Como o desenvolvimento do hidrogênio verde, captura do biometano, entre outras soluções. Então nós temos, sim, outras frentes. É importante também estarmos antenados, não só com as soluções baseadas na natureza, que por si só são espetaculares, né, do ponto de vista das oportunidades, mas também essas outras, né, questão do hidrogênio, do biometano, que o Brasil também é bastante forte e tem um potencial imenso. Diz ainda assim que a iniciativa irá trabalhar em diversas frentes com o objetivo de posicionar o país na liderança de um mercado global de carbono de alta integridade, como já mencionamos. Entre os objetivos do projeto, né, dessa iniciativa, estão ampliar a oferta por meio de melhores processos de certificação e verificação, essencial para dar credibilidade, né, desenvolver os instrumentos financeiros necessários para alinhar a demanda com a oferta, excelente, né, definir requisitos para um mercado de alta integridade do ponto de vista técnico, ambiental e social. Grande iniciativa, muito bom, muito positivo realmente esta ação. E também explorar as principais implicações fiscais, né, que ainda, né, nós temos que encontrar ainda mais clareza com relação a essas questões tributárias e fiscais. Assim como projetar um órgão de governança independente para coordenar o mercado e elaborar a estratégia de engajamento com os stakeholders estratégicos. Excelente, né? É isso que nós precisamos mesmo. Então diz aqui ainda na matéria que entre as entregas previstas pelo grupo, né, que está alinhando essa iniciativa, está a apresentar nos próximos meses uma proposta de ações práticas para mitigar as maiores barreiras a esse mercado. Nós temos barreiras aqui no mercado brasileiro, né, isso é evidente. Só grandes, né, proprietários, só grandes empreendedores que conseguem, né, desenvolver projetos ainda. Nós temos que reunir muitos pequenos para poder potencializar um projeto, viabilizar um projeto.
E aí diz assim, incluindo o mecanismo de ativação da oferta e demanda de alta integridade, ações de governança, entre outros. Tá? Então nós precisamos realmente avançar nessa direção. Muito bem, então repercutimos aqui essa matéria, né, da B3, que saiu um tempinho atrás, né, bastante recente, e que é muito relevante, né, que o Brasil leve realmente boas propostas para a COP27, né, do Egito, e que nós possamos ter a regulamentação do Acordo de Paris, particularmente do artigo 6º, 6.2, 6.4, né, e termos aí materializado, concretizado essa oportunidade e o nosso país possa crescer, se desenvolver, né, como um grande player, atingindo aí, né, esse propósito e também contribuindo com esses 15%, né, da fatia do mercado global de carbono. Muito bom, né, para nós, muito bom para o país, para as nossas empresas, mas também deve ser muito boa para os nossos profissionais, né, para as pessoas que atuam nas áreas correlatas, nas áreas afins. E eu, como engenheiro florestal, eu incentivo todos os profissionais das áreas afins, né, a se capacitar, conhecer melhor essas oportunidades, se tornando experts em crédito de carbono do absoluto zero e também faturando alto, né, ganhando, né, oportunidades profissionais, financeiras, valorizando o seu trabalho. Não somente trabalhando, mas também, claro, uma coisa é consequência da outra, mas também chegando a obter melhores resultados, né, financeiros com essa iniciativa, com essa atividade profissional. E assim podemos todos ganhar. É isso que se busca. E o pano de fundo de tudo, eu sempre costumo destacar, é a integridade climática. Né? Buscarmos aí um equilíbrio climático para termos melhores condições de vida para a nossa vida nesse momento, para os próximos anos, para as próximas décadas e principalmente para as próximas gerações, né? Que as nossas gerações futuras tenham direito aos mesmos benefícios, né, gerados pelos recursos naturais, pela natureza, né, por tudo que nós desfrutamos hoje, né, de uma maneira tal que possam também, né, ter as mesmas garantias, né, suas gerações futuras possam efetivamente, né, gozar, né, de uma vida plena, de uma vida com qualidade e que o clima realmente seja equilibrado para gerar todas as seguranças que nós necessitamos, né, hídrica, alimentar, da biodiversidade, integridade social, né, todos os benefícios naquele tripé da sustentabilidade. É isso que se busca. E a questão climática hoje é muito emergente e nós precisamos estar prontos para isso, né? Então deixo aqui meu grande abraço, nos vemos numa próxima oportunidade, espero que realmente você possa se interessar mais, né, por esse mercado de carbono, pelos projetos de crédito de carbono, pelas mudanças climáticas e assim ser um profissional, né, que atue fortemente nessas frentes e possa assim crescer também profissionalmente, se tornando um expert em crédito de carbono do absoluto zero. Ok? Um grande abraço então e nos vemos em breve.